Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, se vocês estão curtindo os vídeos que eu faço diariamente de análise de mercado, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no like do YouTube, beleza? Bom, começando pelo mini índice. Então, o mini índice, ele fechou na semana passada aqui nessa região, certo? Que até então era considerado como uma onda de impulsão e uma onda de correção, tá? E aí, para que a gente conseguisse dar continuidade no movimento para cima, essa região aqui teria que ser rompida para cima, dando a continuidade de movimento. Caso o mercado fizesse um movimento assim, caracterizaria a reversão de movimento. Tá? Então, hoje o mercado ele abre aqui nessa região com um gap de alta, certo? Um gap de alta que ultrapassa essa região aqui, do último topo formado, e aí deixa aqui para a gente a sinalização que o mercado poderia estar aí dando continuidade para cima, porque depois dessa perna de impulsão que nós tivemos aqui, nós tivemos a correção, quando chegou aqui nesse ponto, o mercado parou de cair novamente e veio aqui para cima, rompendo essa região, tá? Ainda assim, nessa região não eram, ainda nessa região aqui de cima não era o momento para compra, porque a gente teria que esperar um pullback e não só comprar porque o mercado tá subindo aqui, só porque rompeu. Então, a operação que ocorreu basicamente aqui no mini índice foi a operação nesse fundo duplo aqui, certo? Quando o mercado, ele após essa onda de impulsão para cima, com esse gap de alta, que rompe essa região aqui do último topo formado, certo? O mercado ele vem aqui para baixo, testar uma região importante, que é essa região aqui, região de briga, de um nível de preço anterior no mercado que gerou bastante briga. Quando o mercado chega aqui nessa região, ele faz um topo, um fundo duplo, que é um fundo duplo que rompe aqui essa estrutura para cima. Tá? Então, a operação que poderia ter sido tomado risco aqui no mini índice foi esse gatilho de compra aqui depois desse fundo duplo seguido desse movimento de impulsão e movimento de correção. Tá? Então, a ordem dos fatos foi assim, ó. O mercado rompeu, fez um movimento de impulsão que rompeu aqui esse último topo. Depois o mercado vem fazer a correção aqui num ponto importante, num nível importante de preço e faz aí o desenho de fundo duplo. Deixa aqui um gatilho de compra nessa região e sobe com o mercado até aqui em cima. Tá? Um possível alvo para essa operação poderia ter sido aqui, no nível desse último topo formado aqui. Tá? Então, essa foi, no meu operacional, a única operação que surgiu no mini índice. Depois disso, o mercado ele continua se desenvolvendo para cima, mas aqui a gente já vê um padrão mais lateral. Se a gente pegar aqui a ferramenta de retângulo, a gente já vê o mercado novamente aí andando nessa região. Tá? Então, realmente, a única operação do dia foi essa operação que deu continuidade a esse movimento aqui, ó. Impulsão, correção, impulsão, correção, compra aqui nessa região, outra impulsão para cima, dando aí o desenho, né, com a linha de tendência de alta para cima e o movimento de topos e fundos cada vez maiores. Tá? Essa foi, então, a operação no mini índice. Falando do mini dólar agora, o mini dólar, então, até a sexta-feira, né? Até o fechamento, o último fechamento que a gente teve, que foi no meio da semana passada, antes do feriado de Natal. O mercado ele fecha aqui nessa região um pouco consolidado, né? Andando um pouco de lado. E hoje o mercado ele tem essa abertura aqui para baixo, ó. Então nós tínhamos aqui essa região de preço e o mercado hoje ele abre aqui rompendo para baixo. O que até então, no primeiro movimento do dia, né, na primeira análise do dia, poderia estar significando uma reversão de preço, para o mercado fazer esse movimento aqui para cima, nessa região, e depois voltar a cair aqui, confirmando o movimento. Só que o mercado não confirma esse movimento de rompimento para baixo. Da mesma forma que o mercado rompe aqui para baixo, ó, a gente tem uma enorme pancada aqui no dólar para cima, ó,
com muita força aqui, ó. Entendem? Então, o mercado ele não faz a confirmação para baixo, rompendo esse último fundo aqui, confirmando aí o movimento de baixa. Da mesma forma que ele abre para baixo aqui e no início do dia ele sinalizou para a gente que o mercado poderia cair, ele não respeita o pullback, né? Ele não respeita a correção e ele volta aqui para cima com muita força, devolvendo tudo e mais um pouco, né? Rompendo até essa região aqui de resistência e com uma pernada muito forte realmente até aqui em cima, tá? Então, quando o mercado rompeu essa região aqui de cima, eu caracterizei o movimento de compra, né? Eu caracterizei o mercado como movimento de alta e eu estava procurando compras aqui, tá? Então, depois dessa pernada de alta que nós tivemos aqui, a operação no dólar foi a seguinte, ó. Eu tenho aqui um movimento de impulsão, tá? Um movimento principal, e aí eu estava esperando o mercado voltar até essa região, que é uma região importante de preço aqui, para fazer uma compra, certo? Então, depois dessa perna enorme de impulsão que nós tivemos aqui, eu adotei o movimento comprador no mercado, e quando o mercado faz essa perna para baixo aqui, uma sinalização de pullback, depois de um movimento de impulsão, e deixa aqui para a gente, né, ó, esse candle gatilho aqui, comprador, eu entrei nessa operação aqui com 2 contratos e levei até aqui em cima, na metade desse movimento aqui, ó. Então, vocês conseguem ver esse movimento para baixo aqui, certo? O alvo da operação foi na metade desse movimento aqui. E aí, entrando com 2 contratos, deu 22 pontos, que caracterizou aí R$440, tá? Essa também foi uma operação curta, não foi uma operação com continuidade de movimento, até porque o mercado ele não sobe aqui, né? A gente consegue perceber que depois desse movimento aqui, né, dessa operação, desse pullback aqui, o mercado ele não vem até aqui em cima, ele tem um movimento curto para cima e depois volta a cair, certo? É exatamente por isso que eu realizei a operação na metade desse movimento de correção aqui, ó, que foi bem aqui no limite, deu aqui 22 pontos a operação, com 2 contratos de dólar, deu R$440. Tá? Por que eu realizei esse na metade aqui, né? Na metade do movimento de correção? E por que eu não deixei até aqui em cima? Pelo seguinte, ó, eu tenho uma enorme onda de impulsão aqui, ó. Essa onda de impulsão, ela é realmente muito grande. Depois de uma onda dessa, é muito difícil que a gente tenha somente uma correçãozinha assim e depois já volta a subir tudo de novo. Geralmente, como funciona uma correção de um movimento mais macro, assim, ó, de um movimento maior? Ele funciona assim, ó, em 2 pernadas. Para depois, sim, chegando aqui em uma determinada região, ele volte a fazer esse movimento para cima. Tá? Mas ele geralmente acontece aqui em uma forma de bandeira, tá? Mastro e bandeira, certo? Ele acontece geralmente em forma de bandeira para tomar mais fôlego e começar a subir. Então, é por isso que eu não decidi adotar a análise para subir com o mercado até aqui em cima direto, e eu preferi realizar aqui no meio dessa perna, porque ele geralmente faz um comportamento em 2 ondas para baixo para depois subir. Ok? Então, essa foi a operação no mini dólar, que conforme já dito aí rendeu R$440 com 2 contratos. Tá? Então, por enquanto, o mini dólar ele ainda continua fazendo uma onda de correção. Uma onda de correção macro num movimento assim, ó. Ok? Só que aí quando a gente olha para a estrutura micro, a gente consegue ver a correção sendo feita em 2 pernadas. Certo? Bom, essa é a análise de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aí para deixar nos comentários do YouTube ou do Instagram. Grande abraço.